Então eu queria fazer uma leitura aqui para a gente começar nosso domingo, que é do livro Jesus no seu dia a dia. Se eu não me engano, tem na nossa livraria lá, tá? Oportunidades. Convidaram você para fazer uma obra de caridade? Aceite. Convidaram você para exercitar a mediunidade? Aceite. Convidaram você para fazer uma visita a um doente? Aceite. Convidaram você para assistir a uma palestra? Aceite. Considerando nossos pesados débitos do passado e do presente, não podemos perder nenhuma oportunidade que nos bata à porta. Faça um retrospecto rápido dos últimos anos de sua vida e contabilize quantas reuniões de estudo que deixou de ir, quantas visitas deixou de fazer, quantos espíritos deixou de receber na sessão, quantos comentários edificantes deixou de fazer. Veja então quantas oportunidades perdidas. Poderá sem dúvida começar agora a fazer tudo isso, mas as oportunidades perdidas não voltam. Se perderam no tempo, e com certeza terão um peso negativo na hora da prestação de contas, a própria consciência. A partir de agora, não perca nenhuma oportunidade de servir. E assim, convido a todos que se sentirem à vontade, quiserem fechar os seus olhos, para a nossa prece. Primeiramente, agradecendo ao nosso Pai Maior, por essa linda manhã de domingo, agradecendo por estarmos aqui reunidos, a gente ter vencido tantas dificuldades, tantos obstáculos para chegarmos até aqui. Nós possamos então assim aproveitar essa oportunidade, como disse aqui na nossa leitura, oportunidade dessa palestra, oportunidade desse palestrante que veio até aqui hoje, pedindo para que ele possa ser intuído, amparado, que ele possa atingir cada um dos corações aqui presentes, e cada um desses corações possa ser como um solo fértil, e assim ser plantada essa semente, a semente do amor, do entendimento, da compreensão. Nós possamos, assim, estarmos sempre gratos por cada uma oportunidade de servir e de aprender. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Nosso palestrante Hernani, fica à vontade. Bom dia. Todos bem? Casa cheia, né? Costumo dizer que todo cara que vai na casa espírita, eu sempre falo isso, é médium. E vê o espírito, porque ninguém senta aqui porque tem um monte de espírito aqui na frente, é isso, né? Aí você chega, vai ter gente sentado lá. Bom dia, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Me sinto muito bem aqui, acolhido pelos corações que sempre estão aqui nos recebendo. E é sempre bom a gente parar um pouquinho para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. O tema proposto hoje, o do que precisa o Espírito para se salvar, a parábola do bom samaritano. Alguém já viu essa parábola? Todos? Do bom samaritano? Mas antes de a gente entrar nela, e eu vou fazer questão de ler ela aqui para a gente poder absorver um pouquinho dos ensinamentos, quem era o povo samaritano? Por que Jesus usou o samaritano nessa parábola? Por que Jesus contextualizou
esse contexto do samaritano, e antes que isso acontecesse, ele falou para os discípulos assim: preciso ir a Jerusalém, mas tenho que passar por Samaria, onde ficavam os samaritanos. Por quê? Vamos tentar entender isso, para que a parábola faça mais sentido. Porque se eu falar da parábola hoje, ele vai falar assim: não, ame o seu próximo, aquele que está caído. É simples. Mas a gente precisa entender o contexto de Jesus, porque Jesus, como a gente costuma falar agora, não dá ponto sem nó. Jesus veio para unir e não para separar. Antigamente, na época dos judeus, existiam, acho que alguém já ouviu falar, das 12 tribos. E elas fizeram a cisão, elas se romperam. Ao norte ficou a tribo onde está Samaria, e ao sul ficou de Benjamim e Judá. E o Judá dominava ali, exercia uma força maior sobre a Benjamim, e por isso judeu. E eles se tornaram inimigos. Eu vou dar um exemplo como era o negócio lá atrás. Nós estamos vendo hoje, tristemente, lógico, a questão de Israel e a Palestina. Era o mesmo contexto. É o mesmo contexto. Então você imagine uma coisa. Na parábola do bom samaritano, Jesus fala ela para quem? Para o doutor da lei, um judeu. Era mais ou menos assim, você pegar um israelita hoje, levar ele para a Palestina, lá dentro da Palestina, e ele falar dentro da Palestina uma palestra, dizendo que o homem de bem é um judeu, um israelita. Qual é a chance dele desencarnar? Muito provavelmente. Hoje, se fosse hoje, ele vai desencarnar lá. Então Jesus usou mais ou menos esse contexto. E como é que o doutor da lei chega para ele? Como é que funciona isso, irmão? Porque quando Jesus fala assim para os discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, que é a festa da Páscoa, mas tenho que passar por Samaria, era o caminho mais longo, mais difícil. E Jesus sabia o que ia encontrar em Samaria. E João, o apóstolo, tomou a decisão de: Jesus, o senhor está falando desde que eu vou na frente e vou buscar a nossa acolhida para a nossa peregrinação. Como é que funciona essa acolhida? Alguém aqui já fez romaria? Eu ia de Cotia para Pirapora na época. Alguém já fez romaria aqui? Já participou? Ninguém participou de romaria? Espírita, né? Para Aparecida. O que acontece quando você está nessa romaria, nessa peregrinação? Quem mora nesse trajeto acolhe você, te dá um copo d'água. Não é assim que funciona? Os romeiros são acolhidos de coração por aqueles que moram nesse trajeto. E na época lá também era assim. Os peregrinos que faziam a fé iam até Jerusalém, porque eles tinham que ir no mínimo 3 vezes ao ano em Jerusalém. A festa da Páscoa, Pentecoste e de tendas. Isso para eles era demonstrar a Deus de forma concreta o seu amor, que está na parábola. Então, acolher um peregrino naquela época era muito importante. Era cultural. Tudo bem? Aí Jesus fala assim: vamos passar por Samaria. Os samaritanos odiavam os judeus. Aí João chega lá e fala assim: tudo bem? Eu estou indo para Jerusalém, você pode me acolher na sua casa? O samaritano olha para ele e fala assim: você é judeu? Rua. Mas eu sou peregrino. Que morra no trajeto. Só para a gente ter uma ideia do ódio. E João, e também existia uma lenda naquela época, que quem não acolhesse o peregrino, cairia bolas de fogo do céu e mataria a pessoa e toda a sua família. João volta triste para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor quer que eu peça a Deus para mandar bolas de fogo e matar todo mundo na Samaria? Aí Jesus fala assim: o Filho do Homem não veio para matar. O Filho do Homem veio para resgatar e salvar, João. Isso tudo aconteceu antes da parábola. Tudo bem? E Jesus passou e andou por 130 quilômetros mais ou menos até chegar a Jerusalém, sem água, sem acolhida, sem comer e cansado. Aí ele chega em Jerusalém, um doutor da lei que é judeu, vem testá-lo com a parábola, até que ele fala da parábola do samaritano. E o que o doutor da lei pergunta para ele? Qual que é o texto aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo? O do que precisa o Espírito para se salvar.
parábola do bom samaritano. Quando Jesus chega em Jerusalém, o doutor da lei, que é um judeu estudado, que sabia de todas as leis, veio testar Jesus dizendo o seguinte: por que ele sabia de todas as leis? E quais leis eram essas? Só um adendo. Eram as leis da Torá. Alguém já ouviu falar desse livro sagrado judeu? Torá? Que são 5 livros atribuídos a Moisés. E lá, essa pergunta é a mesma coisa que ele fala assim: o que é preciso para ser salvo? Ou para ter a vida eterna, ou para alcançar o céu? Para eles, os judeus, dentro desses 5 livros de Moisés, existiam 614 mandamentos. E eles falavam antigamente: se você cumprir 612, você não vai para o céu. E aí criou uma corrente entre os próprios judeus, assim, mas é muita lei. Eu acho que essa terra prometida vai ficar vazia, porque ninguém vai conseguir cumprir 614 mandamentos. E aí, vamos dar um jeito aqui, vamos resumir para 10. 10 mandamentos. Vamos ficar com 10, né? Jeitinho judeu, não é meio brasileiro, é judeu. Vamos resumir para 10? E aí criou uma outra corrente de um judeu chamado Hilel, que é avô de Gamaliel, que foi o professor de Paulo de Tarso. Eu falei assim: não, vamos facilitar o negócio aqui para o povo. Vamos trazer em 2 leis. Deuteronômio 6:4 e Levítico 19:8. O que está dizendo, Deuteronômio? Amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Independendo de algumas tradições, a gente lê na Bíblia, está assim, ó, de todos os teus muitos. Eu vou explicar. De tudo que você tem de material, utilize também para servir a Deus. E o Levítico? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Ficou fácil. 2 leis, né? A gente até se anima. Porque a primeira é fácil. Né? A gente pode fazer isso. Agora a segunda, só um detalhe, no hebraico não está próximo. Está irmão. Amará teu irmão como a ti mesmo. Na tradução lá é irmão. Dentro desse parâmetro, Jesus chega em Jerusalém. Aí o doutor da lei vem e questiona ele. Vamos ler a parábola? Então, levantando-se, disse um doutor da lei para o Senhor: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus... a gente vai conversando aqui, né? Às vezes eu fico lendo e estudando, como eu falei para a nossa querida ali, eu falei: nossa, eu fico nervoso quando eu tenho que fazer evangelho, porque é uma responsabilidade. E aí eu vi isso aqui, eu fico perguntando, daqui para frente eu não vou começar a fazer pergunta para Jesus. Porque ele te responde com outra. Já reparou? Você pergunta uma coisa para ele, ele te responde com outra. Foi o que aconteceu aqui na parábola. Então, se eu quisesse perguntar para ele assim hoje: Jesus, poxa, você poderia me ajudar com tal situação que eu estou vivendo? Imagina se ele pergunta para mim assim de volta: e o que você está fazendo? Já acabou a conversa. Eu não vou ter chance, não é verdade? Porque olha como Jesus responde ele. Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Ó, já a primeira pergunta. E a outra, que é muito fundamental: como você lê? Porque isso é relevante. É relevante. Tem muitas vezes que a gente quer extrair alguma coisa do texto, do nosso contexto. E não o que está lá. E não o que está lá. Aí Jesus já manda para ele. E aí, como é que ficou o doutor da lei na história? Bom, eu mandei uma pergunta para o mestre, né, para Jesus, ele me mandou 2 de volta. Eu tenho que responder. Porque senão, acabou a conversa. Jesus já encurta o assunto, né? Jesus é prático. E aí ele fala Deuteronômio, fala as 2 coisas que nós falamos aqui agora: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus manda o que para ele? Respondeste bem, vai e faz. Já acabou a conversa de novo. Mas a gente tem que entender que o doutor da lei está ali, não está para tirar dúvida dele. O doutor da lei conhece muito bem essas leis. Ele está ali só para testar Jesus. E aí ele percebendo que ele ficou naquela sinuca de bico, ele falou assim: eu tenho que apertar ele. Mas eu tenho uma dúvida. Quem é meu próximo? Aí Jesus não responde.
e conta a passagem do bom samaritano. Vamos ler? Um homem descia de Jerusalém. Descia? Por que descia? Porque para os judeus, além de geograficamente Jerusalém estar acima de Jericó, para os judeus era onde eles se alcançavam Deus. Era um ponto maior na terra. Jerusalém é o lugar onde você está mais próximo de Deus. É o ponto mais alto do planeta, no sentido religioso. Então sempre tem isso, eu preciso subir a Jerusalém. E há com nós aqui também, né? Nós precisamos evoluir espiritualmente. O que você pensa? Eu preciso subir. Eu preciso ir. É simbólico, mas faz parte da cultura religiosa até hoje. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o no chão semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote... Quem é o sacerdote? Sacerdote, abaixo do homem, né, do doutor da lei, é o cara responsável pelas leis religiosas. Sabia de tudo. Ok? Apareceu o sacerdote descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Ou seja, ele viu o cara no chão e foi embora. O levita, que é o assessor do sacerdote, que também veio, viu ele lá e também passou. Mas um samaritano que viajava, aí Jesus só mudou o contexto. Por que Jesus não disse assim? Um samaritano que descia de Jerusalém. Imagina um samaritano em Jerusalém. É a mesma coisa você pegar um palestino e colocar em Israel. Não combina. Jesus é perfeito. Ele passava pelo lugar. Vindo, ele passava aquele lugar, tendo observado, passou igualmente. Mas o samaritano viajando chegou ao lugar onde jazia aquele homem e, tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas suas feridas e pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou à hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, denários são 2 moedas, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trate muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando retornar. Tem um finalzinho da parábola que a gente vai deixar para o finalzinho da nossa conversa. Então, qual é o contexto? Um homem, que homem? Ele não fala se é romano, grego, nada. É um homem. Descia de Jerusalém, entendendo que ele foi na festa da Páscoa. Ele foi se encontrar com Deus. Descendo de Jerusalém, os ladrões pegaram ele, bateram nele, roubaram as vestes dele, deixaram ele ensanguentado e semi-morto no chão. O sacerdote descendo, viu, não fez nada. Levita, não fez nada. O samaritano. Agora pensa comigo. Imagine a situação do doutor da lei, ouvindo que o bom homem da parábola é um samaritano, que era inimigo dele. Imagina também agora João, que há um pouquinho atrás mandou cair fogo sobre os samaritanos, e hoje Jesus está falando para ele que o bom homem é um samaritano. Eu acho que João deve ter baixado a cabeça e falou assim: essa é para mim. E imagina o doutor da lei, que odiava o samaritano. Então são 2 coisas que a gente precisa entender. Na verdade são 3. Primeiro, o que é, como diz o contexto, para ser salvo? Amar a Deus de todo o coração. Esses são o mais fácil, tá? Depois vamos chegar no próximo. Tá bom? Amar ao próximo. O que é amar de todo o coração? Todo o coração. Todo. Inteiro. O nosso coração é dividido hoje? Não. Você ama todo mundo? Vamos ser sinceros. A gente não ama. Vamos ser sinceros, não ama. A gente tem alguma coisinha no fundo ali, que a gente olha, a gente fala assim, a gente pensa assim, ó, que a gente é espírita, né? A gente pensa assim, eu sou espírita, mas se eu pudesse... É assim, gente. De todo o coração é de todo. Não é metade. Lógico. Perdoando.
Essa resposta dela serve para todos nós aqui, não serve não? Garanto que alguém falou assim, eu vou perdoar, não. Ela tem razão. Mas no contexto da história, é todo o coração. É todo o coração. O samaritano, quando ele para e vê o homem no chão, ele foi movido por uma compaixão. Quem moveu ele? Porque veja, vamos, aula de física. Me ajuda. Eu preciso mover esse copo. O cara vai na casa espírita para falar de Jesus, o cara fica falando de física, né? Eu preciso mover esse copo. Como é que é a lei de Newton? Eu tenho que exercer uma força. Ele foi movido. Então alguém moveu. Quem? Deus. Foi tocado. E você já escutou aquela frase que Deus te usa quando você está preparado? Ou te prepara para usar? Ele usou o samaritano, foi movido. Então ele foi movido de todo o seu coração. E o judeu, como também o samaritano, não é como nós, como diz Haroldo Dutra diz, explica muito bem isso, que o sentimento é no coração e o nosso raciocínio é aqui, não é isso? O judeu não. O judeu, o sentimento é no coração e o raciocínio também. Então o que ele fez? Ele parou, foi movido de compaixão e pensou assim, como ajudá-lo? Porque o sacerdote passou e não mexeu nele. Por quê? Porque não reconheceu. Não viu a veste que foi roubada. Ele estava cheio de sangue, estava semi-morto, desacordado. E o judeu colocar a mão num cadáver, ele fica impuro. Então, não vou nem tocar. Não sei quem é. Né? Não sei quem é. Fica impuro. Então o samaritano foi movido, e aí ele raciocinou, vou descer do cavalo e vou ver o que eu faço. De todo o coração. Aí ele foi, passou vinho, azeite, cuidou dele, colocou ele sobre o cavalo e levou ele até a hospedaria. Não é isso? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. De toda a tua alma. Ele exerceu toda a caridade usando de tudo aquilo que ele tem. Levou até a hospedaria e deixou lá. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Condições monetárias. Ele pega 2 denários e serve para o hospedeiro e diz, se ficar mais caro, na volta eu acerto com você. Então o primeiro mandamento o samaritano concluiu. Coração, alma e toda a sua força. Vamos trazer para a gente? Vamos? Vamos trazer? Como é que a gente começa a fazer caridade? Não é regra, lógico. Não é regra. Mas é assim. Vê se não é assim. Eu escutei que na Casa Espírita Consolador vai ter um arraial. Lá vai ter um negócio. Eles estão pedindo ajuda para fazer estacionamento. Você pode ajudar? Quanto que é, vai? A gente começa assim. Eu comecei assim. Você tem certeza que esse dinheiro vai para lá? A gente cria dúvidas, empecilhos. Chifre na cabeça de cavalo. A gente começa a duvidar. E muitas das vezes a gente dá, vai lá ver, não é do jeito que a gente quer, como o samaritano olhou para o cara no chão, e fala assim, não vou me ajudar não, porque lá eu achei meio estranho. Tem que ter coerência no como você vai ajudar? Tem, porque você tem que raciocinar antes. Tudo bem? Mas isso não pode ser um empecilho de você nunca mais ajudar. Não ser caridoso. Se você achou que algo está errado com a casa do Hernani, procura a casa da Tânia para ajudar. Procura alguém no chão para ajudar. Faça como o samaritano. Esse é o contexto. De toda a tua alma é você se envolver na questão de uma maneira que você possa realmente ajudá-lo a sair daquilo, a salvar alguém. E aí isso não é só dinheiro. Nós temos vários casos dentro da doutrina. Bezerra de Menezes é um desses maravilhosos que fala da alma. Ele está fazendo a palestra, tinha um cara encostado lá, igual o Reinaldo. O cara lá parado, ele terminou a palestra. Quando ele estava saindo, o cara olhando para ele, Bezerra de Menezes falou assim, poxa, eu não tenho R$1 no bolso. Se ele me pedir, eu não sei o que fazer. Já tinha dado o anel de formatura? Eu não tenho nada. E quando ele vai saindo, o cara, posso falar com o senhor?
Pode. Eu ouvi a sua palestra e eu entrei nessa casa pensando em me suicidar. E o que o senhor disse mudou o meu conceito. Eu quero te agradecer por isso. Aí Bezerra fala assim: ô meu irmão, posso lhe dar um abraço? Veja, uma palavra do Dr. Bezerra de Menezes e um abraço salvou o homem do suicídio. Então a parábola do bom samaritano é um contexto maravilhoso para a gente poder entender que você pode sempre ser um samaritano. Sempre. Não importa onde. Porque hoje a gente não tem essa divisão. Quer dizer, às vezes a gente acha, né? Alguém já escutou assim: você é espírita? O que a gente faz? A gente dá um passinho para trás e fala assim: deixa eu pensar. Onde é que eu estou? Né? Que é no meu trabalho? Não, a gente fica parado. Muitas vezes acontece isso. Não, eu sou espírita. Eu sou espírita. Você vai ajudar? Vou ajudar. Por que é preciso? Né? Porque na parábola está assim: descia de Jericó um espírita. Viu um homem caído, ele passou e foi embora. Né? Descia o presidente da casa consolador. Não é. Você pode ser o bom samaritano. Na verdade, você já é. Você já é. Quer ver? Qual de nós aqui já não se comoveu com a situação vista? Eu tenho certeza que você já se comoveu com alguma situação de algum irmão na rua e você não conhece. Quer sentar? Aqui paga mais caro. Aqui. Mentira. Por favor. Qual de nós aqui já não foi movido de compaixão? Qual de nós? E qual de nós aqui já não participou de um ato beneficente? De toda a alma? E qual de nós já não usou do recurso? Do próprio recurso? Para ajudar? Mesmo com todas as nossas cismas. Já fizemos isso. E Emmanuel fala que use a caridade, comece a fazê-la, mesmo sem vontade. Que lá na frente você vai estar fazendo por amor. Então nós já fizemos isso. Qual é o grande problema nosso? Qual é o grande problema? No segundo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí que pega. Porque quando ele perguntou isso para Jesus, e Jesus conta a parábola do bom samaritano, o que ele esperava de Jesus? Eu vou dizer: Hernani, quem é o teu próximo? Eu vou falar: para mim só espírita. O doutor Dalí podia dizer isso: para mim só judeu. Porque se Jesus fala assim: é o romano. Não. Para mim, eu aprendi que é só o judeu. Se for romano que tiver caído, não ajudo. Mas Jesus não fez isso. Jesus contou a história da parábola do bom samaritano. E depois remata no final, que é muito importante essa pergunta. Quem te parece o próximo do caído? Ele inverteu a pergunta. Ele não perguntou assim: quem é o próximo do caído? Não. Quem para você é o próximo do homem caído? E o doutor da lei faz o quê? Deve ter encostado na parede, ficou branco. Porque ele tinha que responder. Viu a pergunta de volta? Ele tinha que responder. Ele ficou branco. Ele não falou samaritano. Ele falou aquele. Porque ele odiava tanto o samaritano que nem pronunciar o nome ele pronunciou. Aquele que exerceu de misericórdia para com um homem caído. Tudo bem? Vamos trazer para a gente agora? Quem é o seu próximo? Quem que você seleciona para amar? Já reparou? Que está em nós isso? Bom, deixa eu pensar aqui. Você? Vou te amar. Né? Minha companheira, senão depois eu apanho depois de casa. Viu? A regra para os homens. E demonstrar essa coisa de amor para o judeu tinha que ser concreto, só aproveitando. O que era concreto, demonstrar o concreto para eles? Eles iam nas festas. Eles peregrinavam. Eles faziam matança, doações de pomba, né, a ovelha. Isso era para demonstrar, na forma concreta, o amor a Deus. Nós homens sofremos com isso, não é? Não é verdade? Sabe por quê? Porque a mulher fala assim: eu sei que você me ama, mas você podia demonstrar. Não é verdade?
Muitas vezes a gente está ali pensando no boleto da segunda-feira, né? Do Palmeiras que perdeu, do Corinthians. E a pessoa fica olhando para a gente assim, você está bem? Eu estou bem, mas demonstra que você me ama. Né? O homem é assim. Mas os judeus tinham isso muito forte para eles. Muito forte. Eles tinham que demonstrar o amor a Deus. E voltando aqui no nosso próximo, como a gente seleciona o próximo? Quem está me vendo pela primeira vez? Pela primeira vez? Primeira vez? Vocês já me viram aqui? Já? Você me ama? Não mente, que eu meto para do lado. Viu como é uma construção? Ele ama quem é mais próximo, quem ele já convive. A gente ama aquele que nos faz bem. Porque se alguém nos faz mal, você já fala, eu não te amo. Você dá bom dia para quem sorri. Nós temos um amor meio que seletivo, que é natural. Veja, não é uma crítica não, é só um alerta para a gente raciocinar. É seletivo. Eu vou amar e vou abraçar com mais força que não tem mais carisma, que está mais próximo. E é assim mesmo. Deus é perfeito, porque Ele te deu uma família para você aprender a amar. E muitas das vezes a gente não consegue amar nem o que está mais próximo, que somos nós mesmos. Então, essa seleção é muito difícil para nós ainda. Porque se eu pegar Chico, ele amava todo mundo? Meu Deus, não precisa nem falar. Né? O exemplo dele. Madre Teresa, irmã Dulce. A gente percebe que a natureza deles era amar. Ele não tinha assim, eu amo meu filho mais do que eu amo o outro. Não, ele ama todos iguais. Então a sua família hoje é o treino, a sua família é o treino para você amanhã me amar como você ama seu filho. Mesmo que eu seja um perdido na vida. Mesmo que eu seja um homem bomba. Porque é difícil amar um homem bomba, hein? Não é? Que vai na escola, premeditadamente, acreditando numa leitura fundamentalista da Bíblia, explode e mata a criança. Jesus ama ele? Ama. Aí é que está a pegada do próximo. É difícil para nós. É difícil. Porque a gente seleciona. E essa seleção faz a gente ser, às vezes, o sacerdote que passa na rua e não acolhe o caído. Que é o doutor de todo conhecimento religioso, mas não exemplifica na prática aquilo que ele prega. Vou dar um exemplo? O Hernani está aqui falando de amor ao próximo, tá? Aí amanhã você me encontra na Raposa, saindo no braço com o cara porque ele me fechou. Que exemplo eu dei? Às vezes dá vontade. Não dá? Não dá, gente? Dá. Entende o exemplo? Nós precisamos entender isso. Então, pera um pouquinho. Deixa eu pensar. Vamos raciocinar comigo. Se eu estiver errado, depois vocês falam com a nossa irmã ali que ela resolve. Então, peraí. Se eu fizer esses 2 mandamentos, eu já estou no caminho. Né? Então, deixa eu fazer uma aula. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Não, eu preciso ainda trabalhar algumas coisas. De toda a minha alma, mas de vez em quando eu dou uma falhada também. De todas as minhas forças, de vez em quando eu quero guardar 10, eu só dou 5. Mas e o próximo? Ai, meu Deus, é o mais difícil. Então vamos começar pelo próximo? Vamos começar por ele. Você não precisa pegar o cara e levar para sua casa, porque você não tem condições psíquicas ainda. Você não precisa pegar o caído lá. A maioria não consegue fazer isso. Tem espíritos já evoluídos que já faz isso. Não liga para o cheiro do xixi, do cocô, do homem da rua. Não liga mais. Já faz parte dele acolher. O que é isso aqui? Pega. Você nem pergunta por quê. Muitos de nós ainda, talvez alguém aqui esteja aqui nessa palestra, já faça isso. Mas muitos de nós ainda selecionamos ajuda. Não, ele está fedido. Moço, já é alguma coisa. Mas nós precisamos trabalhar isso em nós. E vamos começar por onde? Para a gente chegar nessa parábola. Começa na sua casa. É lá. Não é outro lugar, não. Comece na sua casa, a todos que estão à sua volta. Comece a olhar para eles como alguém que você está ouvindo Jesus dizer para você assim: Hernani, vem aqui. Você nem pergunta nada para Jesus, viu? Para quem chegou aqui depois, eu falei o seguinte: quando você pergunta alguma coisa para Jesus, Jesus te devolve com outra pergunta. Isso é complicado.
Então, é como se ele estivesse falando para você, Hernani, tá vendo o teu pai? Tô. Tua mãe? Tô. Teu irmão? Tô. O teu filho? Ai, tô. A tua sogra? Tô. Comece a amar eles como você se amasse. E como é que eu posso resumir isso? Como é que eu posso pegar uma base para eu poder falar, agora eu entendi, como é que eu vou fazer? No conceito de Cristo também. Faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que você fizesse. Pronto. Tem isso como base, é uma regrinha. Eu garanto que a gente vai andar muito na evolução. Sem reserva, tá? Sem reserva. Não, mas ele é palmeirense, eu sou corintiano. Não, é sem reserva. É sem reserva. Não, mas ele é homossexual, eu não sou. É sem reserva. Não, mas ele é negro. Não, é sem reserva. Ah, mas ele é católico. É sem reserva. É puro. Sem perguntar por quê. O samaritano perguntou pro cara no chão quem ele era. Ei, você, acorda aí. Quem é você? Hã? Não, não vou. Ele perguntou? Ele não perguntou. Jesus está mostrando isso pra gente. Ama, faça para o outro o que você quer que seja feito para você, sem reservas. Simples assim. Dá para fazer? Usa o coração e a inteligência. Dá. Então eu vou te ajudar. No que eu posso, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, se tiver que despender algum dinheirinho, pegar teu carro e levar ele no médico, porque não é só dinheiro, viu? Porque às vezes ele tem um carro que você põe. Quem gosta de carro aqui, sabe o que eu vou dizer agora? Você manda lavar, tem um tapete, você põe o jornal em cima, por baixo do tapete, põe o jornal em cima do tapete, e um outro jornal para a pessoa que vai entrar sujar o jornal e não sujar o carro. Não é verdade? Né, amor? A gente cria reservas. Então, se você quer ajudar, usa seu carro para levar ele no médico, para acolher. Usa o teu coração para uma palavra amiga, dizendo assim, ei, meu irmão, tá tudo bem. Você não está sozinho. Você não está sozinha. A gente não tem nada, usando Pedro, eu não tenho ouro e nem prata para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Usa como bezerra uma palavra amiga, um abraço. Quem de nós aqui não gostaria de, no momento mais difícil da sua vida, que você já passou, e você achou que não ia passar, ouvir assim, estamos juntos. Você não está sozinho. Vem cá, vamos tomar um café? Senta aqui. Vou fazer um café para você. Fala. Pode chorar. Chora. Dizem, eu vi isso na reunião mediúnica e eu peguei para mim, eu achei maravilhoso. Dizem que as lágrimas sentidas lavam o coração. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Senta aqui. Eu não consigo te ajudar, mas eu choro com você. A gente junto, a gente pode achar uma saída. Você vai sair dessa. Jesus é contigo. Você não está sozinho. Seja um bom samaritano. Aplique na sua vida as regras que você gostaria que aplicasse a você. Caminha com ele 2.000 passos. Não é isso que Jesus ensina? Se te pede um cobertor, dá toda a tua manta. Ouça as pessoas. O que você gasta ouvindo? Porque, na verdade, o que mais precisa hoje, o atendimento fraterno que pode nos fortalecer com isso, é ouvir as pessoas. E para ouvir, você não precisa ser mestrado em psicologia, você não precisa ser um doutor da lei, você não precisa ser graduado em nada. Você só precisa ter no teu coração esse princípio. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito. Qual de nós aqui, às vezes, não se decepciona porque você está tão amargurado, tão triste, e você tenta falar com as pessoas
e as pessoas te dizem assim, isso é frescura. Vai arrumar um trabalho que fazer. O que você está passando aí não é nada. Vai trabalhar que passa. Quantas vezes? E hoje o índice de depressão está aí. O do suicídio, o da loucura. Porque as pessoas pedem socorro e nós, como sacerdotes e levitas, damos nada para elas. Achando que cada um deve o seu problema, isso é problema teu, não é meu. E não exercemos a cristandade sincera no coração. Achando que as pessoas não são escolhidas, ou que não merecem o acolhimento, o respeito, o amor, porque ele é negro, homossexual, ele é de outra religião, eu não conheço ele. Damos uma banana para a sua dor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós estamos num contexto onde todos nós somos responsáveis. A guerra lá em Israel, o que você tem a ver com isso? Tudo! Esse cara está louco. Tudo! Porque senão você tinha nascido em Marte, em Sírios, num planeta de espíritos felizes. Mas você está num mundinho de expiação e prova e você precisa mudar cada coração aqui para que aquilo lá acabe. Porque quando a gente escuta essas coisas, a primeira coisa que a gente faz é falar o que é certo e errado. E começa a separar. Não é isso? Onde é que a gente viu isso muito, pelo menos para mim, muito claro? Na eleição a presidente passada. Separamos assim, ó, você presta, você não presta. E do outro lado, como é que é? Você presta e você não presta. Ficou claro para mim. Famílias brigaram, você fala até hoje. E quando Jesus fala assim, eu preciso passar em Samaria, o que ele está dizendo? Ei, vamos juntar esse povo todo aqui, porque presta atenção no que ele fala. Porque no rebanho que o meu pai me confiou, no aprisco, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. Presta atenção. Então, se você tem algo na sua vida que você separa pelos teus princípios materiais encarnatórios, tome cuidado, porque aqui começa aquela separação que a gente está vendo lá em Israel e Palestina. É dentro da sua casa, dentro do teu coração. Quer mudar o mundo? Vai para sua casa e muda a tua família. Não é isso? Então, vamos pensar direitinho em quem nós somos o personagem. Quais são os personagens? O homem caído? Tudo bem? O ladrão? Certo? Sacerdote? Levita? Samaritano e o hospedeiro. Assim, 6, só pra gente. Quem é você na vida hoje? Eu vou dizer quem eu sou, posso? Vocês não vão ficar decepcionados comigo? Eu sou todos eles. Todos. Tem momento que eu sou sacerdote. Isso não me interessa. Tem, eu reconheço que tem. E o bom é isso, reconhecer quem você é na história. Então eu ainda sou todos. Às vezes eu sou movido de compaixão. Não aquela compaixão que vibra em mim, que eu gostaria que fosse 24 horas por dia. Sabe aquele negócio assim? Irradiando calor, luz. Não consigo ainda. Eu devo ter ainda na minha frente umas 230 milhões de encarnações para que eu possa chegar a esse ponto. Mas há algo que a gente precisa analisar. E reconhecer isso na gente é maravilhoso. Sabe por quê? Quer ver um exemplo? Quando você vai... Como é que é o seu nome? Vou usar. Diego. Você vai no médico, está gripado. O que o médico pede? Hoje é assim, né? É virose. Toma isso e vai embora, né? Não. Mas quando o médico quer examinar você, ele precisa fazer exames. Não é isso? Para que ele faz exames? Para ele olhar e falar, achei, agora vamos tratar. Não é isso? Na sua vida é assim. Reconhece quem você é, para você se tratar. Para você saber, nesse assunto da vida aqui, eu tenho muita dificuldade de lidar. Então eu preciso cuidar. Nesse aqui já é tranquilo. Já não me afeta mais. Olha que interessante, depois que eu comecei a frequentar a casa espírita, esse assunto era tão difícil, agora para mim já não é tranquilo. Não é assim?
Tem coisas que a gente vai aprendendo e vivendo e se torna normal. Mas precisa reconhecer em nós. Mas o que o nosso subconsciente faz? E aí, tem algum psicólogo na plateia? Algum psicólogo? Não? Viu? Você começa a fugir desse negócio. Já reparou? Quando é difícil para você, você vai... Dentro de você. Dentro de você. E quando você reconhece que você tem tendências, você quer jogar um pano em cima. Não é assim? É assim. Então a gente precisa entender isso, que o próximo, a gente, nesse quesito do próximo, você precisa primeiro se entender. O que o samaritano fez? Parou, foi movido de compaixão, mas ele sabia até onde ele poderia ir. Ele sabia o contexto que ele poderia ajudar. Eu vou descer do meu cavalo, eu tenho azeite? Tenho. Eu tenho vinho aqui? Tenho. Então o vinho eu consigo passar nas feridas e cubro um pouquinho com azeite para proteger. Eu tenho 2 moedas aqui. Tem uma hospedaria logo ali na esquina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer do meu cavalo, eu vou cuidar dele, eu vou colocar uma blusa nele, eu vou botar ele no meu cavalo e a hospedaria do Diego. Eu vou levar lá e vou deixar para ele lá, para ele cuidar. Quando eu voltar, aí a gente vê o que faz. Mas pelo menos eu fiz o que eu pude fazer. E aí não é quantidade, não é valor monetário, é o que você pode. Hernani, nesse contexto, eu só posso olhar para o cara caído e falar assim, Jesus, abençoa nosso irmão na sua prova, no teu resgate. Eu nada tenho, mas aqui eu estou dando o meu coração, a minha energia. Já é algo que você pode. Já é algo que você pode. Gente, quando Jesus pergunta para o doutor da lei, quem se tornou próximo do homem caído, o que ele está falando? Nessa parábola, quem que você começa a pensar que é o próximo? O samaritano, né? Não é isso? Não é isso? Que ajudou? Não é ele? Não é? O contexto é esse. E se o caído fosse você? Vamos pensar? Eu estou no chão, todo estrupiado. Passa alguém e fala assim, que ajuda? Eu vou perguntar para ele assim, você é espírita? Vou? Que time você torce? Você é da minha família? Você é judeu? Ou você é palestino? Para quem está caído, é quem ajudar. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para a gente entrar no finalzinho. Pode ser que aconteça de você viver 30 anos casado com uma pessoa e não ser próximo dela. Sabia? De você constituir família do seu filho e não ser próximo dele. Porque próximo é aquele que te ajuda. Porque quem que ajuda e está sendo ajudado, olha para ele como um próximo. Porque próximo não é na certidão de casamento ou de nascimento. Não é. Não é. Próximo é aquele que se tornou próximo do outro. É diferente. É diferente. Então, peraí, nós estamos dizendo o seguinte. Para mim me tornar o próximo, eu devo ser o próximo. Executar isso. Dentro da sua família, como eu disse, na tua casa, na rua. Quer ver? Dentro da casa espírita existe um trabalho mediúnico. E Divaldo Franco, Chico Xavier falava isso. Quando a gente acolhe nossos irmãos, os trabalhadores de bom coração lá, se tornam próximo deles, porque acolheu. Tudo bem? Tudo bem até aí? Pensa comigo. Você levanta todo dia e você é uma pessoa que já compreendeu isso e você olha para trás no teu trajeto, você já auxiliou muitos irmãos. Esses irmãos, quando você acorda, fala assim, graças a Deus que o meu irmão me ajudou. Eles estão te mandando vibrações positivas. Tudo bem? Você passou 10 anos na casa espírita ajudando as pessoas, os próximos.
e os desencarnados. Quando você precisar, e vai, pode ter certeza que você vai, de ajuda, eles vão estar com você. Porque tem uma coisa que não se mede, chamada gratidão. Quem aqui é grato a alguém? O que você faria para retribuir? Não precisa dizer. Entende? Salva o filho de uma mãe aqui, da rua. Põe ele de pé de novo na vida. E pergunta para essa mãe qual é a gratidão que ela tem por você. Isso é se tornar próximo. Isso que Jesus quis dizer para o doutor da lei. Vá e faça e terá vida eterna. É disso que nós precisamos. Não é escalar o Everest, como diz Emmanuel. É um pouco de compreensão. Um pouco de olhar caridoso. Se você não entende por quê, tudo bem, não precisa, não é o seu tempo. Mas tenha paciência. Tenha compreensão com os erros alheios. Porque Jesus fala assim, o livro dos Espíritos pergunta, o que é caridade como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. Pratique isso e faça para o outro o que você quer para você e você alcançará a vida eterna. A lição é colocada para nós todos os dias. Todos os dias quando a gente acorda. E o judeu tem uma frase muito interessante. Quando começa o dia, ele fala assim, Senhor Deus, Deus é uno. Ele canta isso, né? E esses versículos de amar a Deus é cantado 3 vezes por dia lá. Eles sabem muito bem disso. E eles falam assim, te dou graça por me ofertar mais um dia. Olha que bonito. Qual de nós pensa assim quando acorda? Que bom, que bom. Porque a maioria já pensa em olhar o WhatsApp, o boleto, o chefe, para não chegar atrasado, você acordou atrasado. Eles não, eles tinham isso. E a gente pode fazer isso. Pode. Não precisa ter um ritual como eles fazem. Apenas no teu pensamento e no teu coração. Porque isso nos aproxima dele. Que é uma questão de relacionamento, como já foi dito. Então pensa. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E ao teu irmão como a ti mesmo, fazendo a ele aquilo que você gostaria que vos fosse feito. Se você seguir isso fielmente, olha o que eu vou dizer aqui, se você seguir isso fielmente, você vai dar um passo exponencial na tua elevação espiritual. Se você seguir isso sem regras, sem limitações, sem escolhas preconcebidas, você se tornará um mel, onde todo mundo quer ficar perto. Porque as pessoas que praticam isso de coração, como diz o Chico, a caridade é igual um forno. Você sente o calor. As pessoas que são puras nessas ações, te comovem, te conduzem, te elevam. Isso você não precisa esperar um para fazer. Porque Jesus dá exemplos para nós várias vezes. Mas você pode ser. Você pode. Não precisa esperar. Você pode. É só praticar. Hernani, e aonde eu recebo em troca? Pratica sem intenção. Como Jesus disse. Ama o teu próximo como eu te amei, sem reservas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e você receberá a vida eterna, como está no texto. Até lá, nós temos muito que aprender, mas eu garanto uma coisa, você só vai aprender tendo o contato da sociedade, vivendo. Porque como é que eu vou exercer isso se eu me isolo? No meu egoísmo e no meu orgulho. Se eu acho que só eu sei, só do meu jeito está certo. Como é que eu vou exercer? Nunca. O contato com as pessoas na vida te trazem a oportunidade de burilar o seu coração.
Porque quando o seu coração for todo Jesus, aí você consegue mover esse copo só olhando. Só de olhar. Eu desejo a todos, e é importante falar isso. Eu não vim aqui falar das coisas que eu falo. Não vim. Eu vim, que eu faço, né? Eu vim aqui falar das coisas que eu busco. E toda vez que a gente está aqui na frente, e aí é uma gratidão, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo, é uma gratidão eterna. Porque eu estou sentindo. Eu estou começando a ter uma noção bem longe, mas muito longe, mas sentindo em mim essa questão da caridade, do amor ao próximo. Veja, eu ainda sou perigoso, tá? Eu ainda posso cometer um erro que vai estragar 5 encarnações. Eu sei disso. Eu reconheço isso em mim já. Mas eu começo a sentir, a deslumbrar essa coisa que ela é indescritível. Eu não tenho palavras para mensurar. Porque às vezes eu me pego na contemplação que eu penso que não sou eu. De novo, eu sou perigoso, tá? Eu não sou santo. Mas eu já sinto isso. E sabe por que isso me alimenta? Porque todo errado. Porque quando eu vou fazer minhas preces, eu começo assim, ó. Senhor, debaixo do peso dos meus pecados que eu reconheço, eu estou aqui. Faça de mim a tua vontade. E eu começo a sentir esse gostinho dessa vida eterna, como diz o texto. E quando você começa a sentir isso, você não consegue voltar mais para o que você era. Você até tenta no seu dia. Mas você começa a ser cobrado do íntimo. E fala, caraca, bicho, tem alguma coisa que já não faz parte de mim aqui. E aí você começa a ter direções aonde fazer ao outro o que você gostaria que você fizesse começa a se tornar regra na sua vida. Estamos longe? Muito. Mas já dá para sentir o que nos espera. Essa sensação de felicidade, de contemplação, onde todos, samaritano, ladrão, sacerdote, levita, homossexual, negro, católico, evangélico, estaremos juntos, porque nenhuma ovelha ficará para trás. Bom domingo a todos e que Jesus ilumine os seus corações, a sua vida, a sua família. Muito obrigado. Senhor, que sabe de todos os corações que aqui estão, peregrinos nessa jornada evolutiva, muitas das vezes cansativa e exaustiva. Humildemente, Senhor, pedimos, debaixo do peso dos nossos pecados, que nos ilumine, que nos abençoe, que transforme às vezes nossos corações como os corações das crianças, que não guardam rancor, orgulho, egoísmo, raiva e mágoa. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ser realmente servos de Tua vontade, de conduzir o nosso espírito às bonanças celestiais, às paradas de descanso, aonde nos refazemos com o Teu amor e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. E pedimos a todos, por todos, neste nosso planeta, os caídos, os que são os ladrões, a todos que ainda não Te compreendem e que ainda não se perceberam que estão dentro do Teu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça no nosso dia e na semana que vem pela frente. Que assim seja.